Boa noite. Agora oficialmente damos início ao nosso webinar, mais um webinar da LAS Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já agradecemos a presença de todos, esperamos que todos estejam bem e com saúde. Esse é o segundo webinar organizado pela LAS Academy, que é o programa de educação continuada da LAS Brasil. E durante os próximos meses nós teremos sempre às quintas-feiras, às 19 horas, aulas com temas em destaque na ortopedia. Semana passada a gente deu início nessa jornada com uma aula de subcondroplastia do joelho, e hoje nós vamos abordar um tema que está sempre em destaque na cirurgia de quadril, que é a descompressão da cabeça femoral. Antes de dar início ao nosso webinar, eu gostaria de reforçar o apoio que a LAS tem dado ao Hospital das Clínicas de São Paulo e aproveitar a nossa audiência hoje dos participantes. É claro que nesse momento de pandemia, muitos hospitais têm uma grande necessidade, mas a gente queria deixar aqui o nosso apoio ao Hospital das Clínicas, um hospital que a gente tem uma parceria muito grande, até em desenvolvimento de estudos e projetos com o Hospital das Clínicas, e eles criaram um website específico, uma plataforma específica para doações, então é www.viralcure.org/HC. Então, claro, quem puder, eu sei que já tem bastante gente ajudando outros hospitais, outras clínicas, outras entidades, mas a gente deixa aqui que é uma entidade super séria, é super simples também de fazer o acesso, e tem toda a explicação de onde que vai ser doado o dinheiro, as pesquisas e tudo mais que eles têm feito. Bom, dito isto, a gente gostaria de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes também, Dr. Carlos Vassalo, ortopedista e traumatologista, especialista em quadril, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, e o Dr. Vinícius Bueno, também especialista em cirurgia do quadril, e hoje atualmente é membro do corpo clínico do Instituto Cohen e do Corte, da Clínica Corte aqui de São Paulo. Pessoal que está entrando aí com a gente, pode enviar as perguntas, aí na barra de funções embaixo a gente tem um Q&A, pode ir mandando as perguntas durante a apresentação, que a gente vai organizando, e mais para o final das apresentações a gente vai abrir o bate-papo para o Dr. Carlos e o Dr. Vinícius fazerem as perguntas. Nesse momento eu passo a palavra para o Dr. Vassalo, que vai dar início ao nosso webinar. Dr. Vassalo, a palavra está com o senhor, uma boa noite. Agradeço muito a Mariana, a você, João, e ao Vinícius Bueno. É uma honra estar com o Dr. Vinícius aqui dividindo os nossos conhecimentos. E agradeço principalmente a todos que estão nos acompanhando aqui durante esse webinar. E a gente vai falar sobre a descompressão do quadril, o que há de novo no tratamento da osteonecrose. Essa apresentação tem um conflito de interesse com a LAS Brasil, e eu falo também muito em nome de todo o meu grupo lá do Hospital Maria Tereza, aqui de Belo Horizonte, onde, junto com o Dr. Euler, formamos uma equipe que tem o Dr. Lincoln e o Dr. Antônio, além dos nossos residentes. Basicamente, a osteonecrose, que já teve muitos nomes, né, mas hoje, basicamente, a gente chama de osteonecrose da cabeça femoral, ela é uma situação que realmente acomete o fluxo sanguíneo que vai para essa cabeça do fêmur. E, acometendo esse fluxo sanguíneo, ela causa lesões que podem levar ao colapso ou afundamento dessa cabeça do fêmur, que vai provocar dor e vai provocar sintomas nesses pacientes que muitas vezes vão acabar até na artroplastia total do quadril. E a gente vê casos como esse, como eu acabei de dizer, onde é um caso onde houve um colapso da cabeça, levando a uma situação praticamente de ingerência dessa cabeça, e muitas vezes a gente tem que cair numa artroplastia do quadril. E quando se cai, aqui como eu mostro, essa é essa cabeça aqui que a gente fez, a prótese, ela está toda destruída, sem circulação, com acometimento global. E essas duas imagens que eu estou mostrando para vocês ainda é da época que a gente via raio-x do megatoscópio, isso é muito antigo, isso fazia parte até de conjunto de slides, ou seja, é uma alteração que a gente vem vendo
e muitas vezes esses quadris acabam em artroplastias antigas, como essas, que muitas vezes não sobrevivem tanto, né? Levando a problemas muitas vezes grandes. E essas são algumas cabeças que a gente foi tirando durante a vida da gente. Vocês veem que tem um descolamento completo da cartilagem do osso subcondral, né? Muitas vezes ela sai até quebrada, ela perde totalmente a sua viabilidade. E como a gente disse, é uma doença multifatorial, né? Ela é pouco compreendida. Vieram algumas coisas novas sobre a osteonecrose, mas mais ou menos o que se falava 25, 27 anos atrás é quase o que se fala hoje, né? E ela, o pior dela é que ela comete jovens numa faixa etária muito produtiva e que muitas vezes não entendem, não compreendem bem essa doença. E o que se sabe realmente é que ela leva a uma interrupção do fluxo sanguíneo, principalmente dessa artéria aqui, que é a artéria circunflexa medial, como a gente vê aqui. A artéria ela sofre um interrompimento, possivelmente por causas de trombofilia ou hiperfibrinose, que a gente vai falar na frente, e leva à morte desse osso. Com isso, você tem também a diminuição do suprimento para a cartilagem, você leva ao colapso e uma posterior osteoartrose. Mas o que acontece mesmo e que diferencia dos eventos vasculares, que muitas vezes você pode ter apenas uma isquemia, que isso é muitas vezes muito visto em ressonância, é que na necrose você tem a necrose dos osteócitos. Com a necrose dos osteócitos, você vai perder essa barreira que suporta o osso subcondral. Veja que nesse exame vascular que não tem o suprimento da artéria circunflexa medial. Então, com isso, perde essa irrigação e o osso entra em colapso. Esse osso desaba. E o tratamento é tentar manter essa sustentação, né? Ou seja, a necrose dos osteócitos leva a alterações estruturais, colapso da cabeça e uma consequente osteoartrose secundária. E aqui é o que a gente vê, como a gente mostrou lá atrás, esse descolamento da cabeça. A gente vê isso aqui, ó, é uma foto da gente, parece até uma maçã podre, né? Ela perde totalmente a sua sustentação e, geralmente, muitas das vezes, na região de suporte da cabeça do fêmur. E o que a gente entende hoje, que isso também não é novo, isso vem de trabalhos israelenses, de muita coisa, e também desde o trabalho de Ficart e Arlé, quando eles faziam as biópsias, porque a descompressão vem historicamente que eles faziam a biópsia desse osso, e depois que faziam a biópsia desse osso, esse paciente melhorava muito. O que se via? Que havia uma hipertensão intraóssea e, ao desobstruir, havia pelo menos uma grande melhora da dor. E sabe-se que algumas situações efetivamente têm a ver com alterações dessa situação da pressão dentro da cabeça, principalmente com disbarismo, né? Uso de corticoide, álcool, e hoje em dia a gente está muito atento com essas hemoglobinopatias. E quando eu cito outros, é o HIV. A gente tem visto muito paciente nos últimos 10 anos que fazem o uso da terapia antimonoclonal e eles desenvolvem a necrose vascular, né? E certamente o que se pensa hoje que os dois fatores patoetiológicos da osteonecrose é a hipofibrinólise associada com a trombofilia. Tem se notado, eu vi uma última palestra até do Parviz, tem se falado muito desse crescimento, desse aumento na população asiática, né? Mas também quando você vê nos Estados Unidos tem um número igualzinho a isso, para mais por ano de relatos, né? Mas em Taiwan, 50% das artroplastias hoje são feitas em pacientes que vêm de osteonecrose. Então lá está tendo muito isso, essa análise de procedimentos de preservação da articulação. E o que eu falo? Para você pensar em preservação do quadril, você tem que diagnosticar precoce a osteonecrose. E muitas vezes é desafiador. Desafiador até pelos nossos princípios, de muitas vezes não querer pedir uma ressonância de cara, de muitas vezes não entrar muito na sintomatologia do paciente. Quando a gente vê esse raio-x aqui, por exemplo, é fácil, né?
Mas a raio-x como esse, e principalmente como esse, a gente não vê nada. Mas muitas vezes a gente que é especialista em quadril, o paciente depois nos procura, e aí sim, depois de ter ido no médico, a gente pede a ressonância e vê lesões graves em situações onde a radiografia não nos mostra a extensão dessa necrose óssea, né? Aqui já não é mais uma isquemia, é uma necrose, né? E hoje a ressonância, e que a gente que trabalha com cirurgia artroscópica do quadril, muitas vezes vem também acompanhada de lesões labrais. Já tivemos alguns casos que fizemos a descompressão e tratamos a lesão labral associada. Mas são casos muito específicos, não é uma coisa comum, 2 ou 3 casos até hoje que a gente viu essa associação. Mas é fundamental, quando a gente pensa no tratamento da osteonecrose, é a gente ver as possibilidades. Como será que esse caso vai evoluir? Esse caso possivelmente vai ou não evoluir para o colapso subcondral da cabeça femoral. Esses fatores pré-determinantes é que vai nos fazer analisar caso a caso para a indicação mais correta. E um dos fatores que vai nos ajudar é a classificação. Eu sou fã da classificação de Ficcar e Allais, ela se subdivide em 2A e 2B, com a presença do sinal da crescente, né? Eu acho uma classificação simples, mas que ela se completa, principalmente se a gente utilizar a classificação de Ozono, ou a classificação japonesa do estudo da osteonecrose, onde ela pega por localização e ela mostra que as do tipo 1C, 2 e 3B são as de piores prognósticos. Então, eu acho que a associação dessas duas classificações nos ajuda muito a entender. E também a medida do arco necrótico, que já vem desde 1974 por Kebu, onde ele faz a somatória na radiografia em AP em perfil desse arco necrótico, né, da dimensão dessa necrose, e ele divide em pequeno, médio e grande, né, determinando pelo grau somatório, né? Isso é tão interessante que agora, em 2020, no Arthroplasty, teve um artigo do Lieberman, onde ele mostrou uma medição em 3D analisando esse arco necrótico. E tem também pessoas que levam em porcentagem do tamanho da necrose da cabeça os fatores prognósticos. A gente definindo essas características, eu acho que para definir essas características junta-se a classificação com o arco necrótico, a gente vai avaliar o que fazer para tratar. Desde o tratamento conservador, pela localização da necrose, como a gente vai ver que necroses centrais, mediais, elas podem ser tratadas conservadoramente, até avaliar as possibilidades de tratamento que pode chegar numa artroplastia. Os trabalhos que observaram o tratamento conservador, que simplesmente usava muletas e observava os pacientes, os trabalhos publicados não mostram tão bons resultados, principalmente esse trabalho de Musso, que ele mostra que houve uma alta progressão da osteonecrose conservadoramente. E aqui é uma necrose, que aqui a gente mostra ela, que está na região bem central, né? Essa realmente é um tipo de necrose que o tratamento conservador certamente é melhor do que o cirúrgico, porque essa necrose não se localiza na área de carga. Um outro tipo de tratamento relativamente conservador, ou que não seja invasivo, é hoje a terapia por onda de choque extracorpóreo. Tem vindo muitos casos lá da Ásia, principalmente, muitos artigos. E esse é um caso de um grande amigo meu, colega nosso, ortopedista. Esse grande amigo meu, ele teve essa necrose aqui, ele fez a radiografia, uma necrose de grande extensão, e por ser de grande extensão em cima de fatores prognósticos, ele não optou em fazer o tratamento cirúrgico, optou em fazer o tratamento por ondas de choque. E vejam vocês como mostrou uma excelente cicatrização, parece, dessa lesão, parece que houve uma reversão dessa lesão, tanto é que com 2 anos de pós-operatório hoje ele está muito bem. Ele tinha muita dor quando realizou esse tipo de tratamento. Fez com a máquina grande, é claro, essas máquinas maiores que fazem a litotripsia. E quando a gente parte aí pelo que a gente vem falar mesmo sobre os procedimentos de preservação da articulação,
a gente já fez quase que todos, né? Um dos que eu não fiz foi o enxerto de fíbula vascularizada, talvez pela necessidade de uma formação em microcirurgia, mas já discuti com um cirurgião da mão e ele é louco para fazer uma fíbula vascularizada. Os artigos falam bem, mas eu realmente talvez um dos poucos procedimentos que eu não tenho experiência. Fizemos, eu sou um residente do Euler Guedes e do Carlos Garrido. Os dois gostavam muito de osteotomia em casos mais avançados de osteonecrose, ovário, oval, muitas vezes até varo, e tinham bons resultados. Fazia-se essas osteotomias e tinham evoluções, muitas vezes satisfatórias. É lógico, a osteotomia vem com um monte de críticas, de encurtamento, de alterações da biomecânica. Mas o que se pensou? A descompressão realmente talvez seja mais o meu pensamento, talvez na evolução mais a minha cara hoje, por ser um procedimento minimamente invasivo, é um procedimento que a gente deve fazer em estágio mais precoce possível. Eu acho que quando você opta em fazer, você deve fazer o mais rápido. E também tem que ter um envolvimento não tão grande da cabeça femoral. A gente tem aumentado um pouco esse tamanho de 40%, mas ainda é um tratamento de muita controvérsia. Mas esse aqui é um tratamento já bem mais antigo, quando eu mostro para vocês que já desde 2005, 2006, a gente já faz a infiltração do aspirado, né? Uma necrose numa área de carga, uma necrose que realmente de potencial de fator de mau resultado. E eu comecei a fazer isso a partir desse artigo de 2004, um artigo francês com nível de evidência alto, 2, né? Onde ele fazia a injeção de células mononucleares. Ele colhia primeiro e depois o paciente voltava para fazer a infiltração. E a partir desse artigo, a gente fez do nosso jeito, a gente faz esse aspirado medular, a gente faz a aspiração entre o terço anterior e médio da região da crista, puxa uma quantidade razoável do aspirado, às vezes 60 a 120 ml. Já centrifugamos algumas vezes, sim. Existem, às vezes, dificuldades técnicas de plano de saúde e de hematologista, de situação de hospital, que às vezes nos leva a usar mais o aspirado puro, né? Mas o aspirado centrifugado, ele realmente filtra melhor essas células mesenquimais, né? Aumentando mais os fatores de crescimento ósseo que vão aderir a esse osso necrótico. Eu falo que mesmo assim é igual você plantar batata em Marte, né? Igual aquele filme. Não é fácil você fazer crescer células novas, né? E aqui, demonstrando uma das técnicas da gente, a gente realiza o aspirado logo depois de realizar a descompressão. Essa técnica a gente utilizou junto com o osso impactado, né? Que a gente coloca esse aspirado lá dentro. Depois de colocar esse aspirado, a gente aguarda um pouco ele se aglutinar bem. E aí a gente faz uma curetagem da área de lesão. Isso é muito importante, que quando você faz a descompressão, você acessa a lesão. Olha só, eu tenho aqui uma seringa que a gente coloca lá dentro, uma seringa de 5 ml, a gente coloca no lugar onde é que a gente fez a perfuração e vem ele fica uma pasta, né? E a gente coloca lá direto e vai fazendo a impacção o mais rígida possível do local da falha, né? E a gente fazendo essa impacção com acesso mínimo, os resultados também são muito bons. Esse é um caso bem recente que a gente fez lá com a equipe do hospital. O Dr. Lincoln, ele fez esse procedimento e a gente gravou, onde mais ou menos a gente utiliza todas essas técnicas. A gente sempre faz um planejamento prévio com fio guia, aí a gente vê bem a localização, mirando no local da lesão, vocês viram ali, tinha uma gazinha para a gente colocar no fio, que a gente determina um acesso mínimo e a gente atinge a lesão. Depois de realizado isso, se faz a descompressão, tentando atingir a lesão, né? E logo depois de descomprimido,
essa é a técnica de se fazer o aspirado medular. Você vê bem a região da crista, né? Introduz, tem que ter cuidado para não quebrar essa agulha, a gente nunca quebrou. Às vezes a gente vai com martelo também. Se você não consegue aspirar de cara, pode ir com o martelo batendo e de levinho vai chegando no local para ter uma boa aspiração. Isso a gente utilizou nessa situação o enxerto liofilizado, onde a gente molda, a gente serra esse enxerto. Essa técnica a gente já tem feito também há algum tempo, e a gente fura esse enxerto. No que a gente faz o furo do enxerto? A gente irriga com o aspirado, embebe isso aí com o aspirado, e a gente, logo depois disso, impacta ele aqui na ponta da broca, né? A gente coloca, o fio guia estava lá, e faz a impacção do enxerto, né? A grande vantagem, que, volto a dizer, é um procedimento muito pouco invasivo, onde o paciente teria totais condições de sair até no mesmo dia da cirurgia, se você fizer isso bem cedo, né? E a gente mantém esse paciente de muletas pelo menos entre 6 a 8 semanas. E aqui também, a gente demonstrando aqui uma técnica que a gente já usou com enxerto em pasta, né? A gente faz mais ou menos a mesma coisa da descompressão, vou adiantar aqui um pouquinho, porque é muito parecido. E a gente utiliza uma lâmina expansível, né? Essa lâmina, ela não tem uma qualidade e resistência como a que a gente tem usado atualmente. Não é tão simples abrir ela lá dentro, às vezes, do canal e rodar. Mas as lâminas que a gente tem utilizado atualmente, elas nos têm mostrado o melhor efeito. E a gente, às vezes, acompanha e faz a ingestão do enxerto em pasta para fazer o preenchimento da falha. Aqui a gente mostrando aqui direto pelo intensificador de imagem, onde a gente faz o preenchimento de toda a lesão, né, aqui na região. Então, esse tipo de pasta que a gente utilizou, né, de enxerto, ela demonstrou maus resultados, né, e às vezes maus resultados muito rapidamente, muito por causa das suas características mecânicas. Ou seja, o enxerto que você procura escolher para fazer o preenchimento, ele precisa ser muito parecido com o osso. Enxertos muito duros, e isso vai ser parte do Vinícius, que ele vai falar, eles causam estresse no osso circundante. Então, a gente procurou enxertos que são mais parecidos com a densidade do osso. Isso é uma parte que o Vinícius vai falar. E esse que a gente tem utilizado atualmente, o Grafts, que é francês, né? Isso aqui é caso nosso, ele tem realmente uma excelente interação com o osso. E essa é a técnica que a gente tem feito. É uma técnica que a gente adora, porque os materiais são muito precisos, os materiais nos ajudam muito. Nessa técnica tem uma outra coisa que eu achei muito interessante. Você vê, a gente chegou ali no lugar certo e a gente entra com uma trefina. Essa trefina, ela nos leva até o mais próximo possível do osso são. Então, a gente consegue tirar, como vocês veem aí, né, o pedaço de osso. Depois a gente tem, a gente chama de charuto, né? A gente tira esse charuto e a gente bate e coloca ali numa cureta, né? Olha só, a gente consegue tirar esse enxerto sai perfeitinho, sai com um volume muito bom e a gente irriga esse enxerto com o aspirado medular, né? A gente irriga o enxerto e a gente pode fazer, no começo a gente deixava o enxerto para o final. E essa aqui é a lâmina que a gente utiliza, essa lâmina que chama, é uma lâmina flexível do sistema EasyCore. Essa lâmina é muito boa, ela raspa toda a região necrótica, né? E ela nos ajuda muito. Também existe uma cureta que vem junto com esse sistema, uma cureta excelente, e esse sistema de impacção. A gente pega aquele charuto, vai botando o osso e vai impactando com muita força esse osso, né? A gente faz uma impacção vigorosa. Vocês vão ver aqui agora uma imagem por ressonância, pela intensificação de imagem, e faz um barulho muito interessante quando você coloca isso dentro do coador ali, né? E a gente faz uma impacção que fica uma situação muito boa. A gente
consegue, olha só, acompanhando essa colocação do osso, o preenchimento de toda a cavitação do osso necrótico, né? E depois, esse trajeto, onde vocês viram, a gente preenche com grafts, que o Vinícius vai nos falar sobre as características dele. A gente vai colocando um pouco, vai empurrando, né? A gente tem que sempre estar empurrando, coloca 2, 3 ml, empurra, e esse é o aspecto final. Esse é o aspecto final do paciente. E a gente está muito satisfeito com essa técnica. E só mostrando que eu acho isso aqui uma coisa essencial, essa lâmina expansível, você vai rodando. Esse é um vídeo do Vinícius, que eu roubei lá dele, emprestado, e esse vídeo mostra com muito detalhe que ela vai expandindo, você tem que ter esse cuidado, vai expandindo aos poucos, mas ela é muito cortante. É um material espetacular para você fazer essa limpeza. Olha só, dentro da cavidade óssea, você retira a parte do osso necrótico. E também eu vou utilizar agora esse material, que é um material super interessante para coleta de enxerto autólogo. Eu vou tentar usar o máximo de enxerto autólogo dentro da cabeça para fazer o preenchimento. A grande vantagem que é um sistema mínimo, que você consegue entrar lá dentro do osso, não é agressivo e nem tão doloroso como era retirar os enxertos. Então, finalizando, esses são alguns resultados antigos da gente. Primeiro, com ressonância, mostrando a total cicatrização da lesão. Olhem só para vocês verem. Um paciente que não foi tratado e um que foi tratado mais ou menos na mesma época. Antigamente a gente usava brocas maiores, hoje a gente vê que não tem essa necessidade, brocas menores a gente consegue alcançar o resultado que a gente precisa. E esse aqui já é um resultado recente, com um produto bem recente. O paciente estava muito cismado, fizemos. E aqui eu estou mostrando vários cortes e a cura completa da situação da osteonecrose. Esse já é um caso mais antigo, um caso de mais de 16 anos de descompressão, que o paciente evoluiu muito bem. Muito obrigado a todos, peço que vocês se cuidem, né? E muito obrigado pela atenção. Bom, é isso. Doutor Vinícius Bueno, eu passo a palavra para o senhor. Por favor, boa noite. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a participação novamente. Então, queria agradecer o pessoal da LAS, né? O Dr. Vassalo também, e agradecer a todos os colegas e vários amigos aí participando desse bate-papo também. Todo mundo que quiser deixar alguma pergunta aí, pode deixar. Assim que acabar a apresentação, a gente vai bater um papo e discutir todas as dúvidas aí. Então, eu vou falar aqui sobre, depois da brilhante apresentação do Dr. Vassalo, eu vou falar sobre o GRAFIS, especificamente o enxerto GRAFIS, né? O que ele tem de diferente, quais são as propriedades que deixam a gente tão animado nesse tratamento para osteonecrose. Só um minutinho. Então, nessa parte da aula, a gente vai entender bem a composição do GRAFIS, né? Suas indicações e contraindicações, que tem a gente tem várias possibilidades para usar além da osteonecrose, entender as propriedades quanto à resistência mecânica, porosidade à temperatura, e entender esse preparo também, o manuseio, que é muito fácil, a gente ganha tempo cirúrgico e tem várias vantagens em relação a outros tipos de enxertos que nós já utilizamos e temos visto por aí. E também tem vários cortes interessantes histológicos que mostram para a gente o que acontece com GRAFIS ao longo do tempo. Primeiramente, então, vamos falar aqui sobre como que é formado o GRAFIS, né? O GRAFIS, então, a gente tem dois componentes, ele já vem preparado para a gente não precisa preparar. Ele tem um componente sólido, que são polímeros de fosfato de cálcio, e um componente líquido, que são fosfatos de sódio. Esses dois componentes vão se misturar e gerar um produto final, que é o GRAFIS. Quanto às indicações, o GRAFIS tem várias indicações, como reconstrução craniofacial, pode ser utilizado em diversas especialidades dentro da ortopedia. Na cirurgia bucomaxilofacial, pode ser utilizado também na reconstrução da órbita, em fraturas também.
em terapias periodontais, na subcondroplastia do joelho também tem sido muito utilizada e, no caso em questão, na osteonecrose do quadril. Quando não utilizar o Grafix, né, a gente não deve utilizar quando a gente tem infecção ou suspeita de infecção. Também não deve ser utilizado em cirurgia da coluna que envolve vertebroplastia, não devem ser utilizados em regiões que não podem ser estabilizadas e também não devem ser utilizados em grandes defeitos. Vamos entender um pouco as propriedades e como funciona o Grafix, o que ele tem de vantagem para a gente. Aqui, para a gente entender um pouco a resistência mecânica, né, do Grafix contra as forças de compressão, a gente pode observar aqui, né, na nossa figura, né, esse MPa é o megapascal, que é a unidade de pressão e tensão de um sistema padrão internacional. O enxerto, né, para um enxerto ser bom, ele tem que ter força suficiente para fornecer uma alta resistência à deformação e também, ao mesmo tempo, permitir uma boa remodelação óssea. O Grafix, se a gente for ver no número aqui, do número de megapascal, que mostra para a gente essa resistência mecânica contra as forças de compressão, ele é muito semelhante ao osso esponjoso. E isso é bom. Por quê? A resistência mecânica do enxerto, que são significativamente altas, como a gente pode ver aqui, ó, nesse aqui, né, o Prodense com 40, o Jectus com maior que 20, o Hydroset com 24. Quanto maior essa unidade, o que significa? Que a gente tem um enxerto mais duro. Isso faz com que possa acontecer um estresse no osso que está ao redor, gerando uma reabsorção óssea. E é o que o Dr. Vassalo mostrou naquele trabalho, que mostrou que esse enxerto, que ele fica muito mais duro que o osso, ele acaba comprometendo o resultado final. Quanto à porosidade, né? Essa é uma propriedade muito interessante e muito significativa do Grafix, né? Porque ele forma no final uma estrutura porosa que permite uma boa osteocondutividade. Então, ele tem essa capacidade de controlar a força mecânica, que foi o que vimos no slide anterior, permite uma osteoindução, faz com que as células osteogênicas e os osteoblastos migrem e proliferem dentro do Grafix, formando novos vasos e permitindo uma troca de nutrientes. Uma outra coisa interessante também, uma outra importante característica do Grafix é que o Grafix ele é isotérmico. Se a gente for comparar com outros enxertos que nós temos, o Grafix ele tem uma propriedade importante porque ele cristaliza a temperatura corporal. Então, não tem nenhum risco de efeito adverso na área hospedeira, no osso ao redor. A reação exotérmica, que é que nós vemos no enxerto, por exemplo, no cimento ósseo polimetilmetacrilato que utilizamos nas próteses, tem o risco de aumentar a temperatura corporal e a necrose do tecido ao redor. Então, essa característica exotérmica dele cristalizar a temperatura corporal é uma grande vantagem que nós temos no Grafix. E quanto à preparação, esse também é uma coisa muito interessante, porque eu estava até conversando hoje com o João, que na prótese a gente prepara o cimento ósseo e vamos lá, olha o tempo, de repente o cimento começa a esquentar e vamos utilizar o cimento, né? Antes que ele endureça fora do osso. A preparação do Grafix é bem mais tranquila, né? Então, começando pela seringa, né? Ela já vem no sistema fechado, não é um sistema aberto. Esse sistema fechado diminui o risco de contaminação, diminui a exposição ambiental. A seringa ela já vem pronta, então a gente não tem que pegar, misturar fora do ambiente, nada disso. A seringa já está pronta, você abre e já tem a seringa com os dois componentes. E é uma medição pré-determinada, então não tem o risco da gente errar na quantidade de componente líquido e componente sólido. E se a gente for ver a manipulação, a preparação e a fase de poder colocar e injetar, são apenas 3 passos que a gente vai ver, é muito rápido. Quanto ao tempo de manuseio, o tempo de mistura são apenas 2 minutos, né? É muito rápido, então é o tempo ali de você pegar a seringa e tudo. E o tempo de trabalho? O tempo de trabalho são os primeiros 15 minutos. É quando a gente tem o melhor momento do enxerto, é quando ele está mais líquido para a gente poder injetar ele dentro do osso.
E 15 minutos é muito tempo. Então, a gente realmente tem uma margem de segurança para preparar e para injetar sem nenhum problema. Uma outra coisa interessante é o endurecimento. O enxerto ele começa a cristalizar com 30 minutos, mas ele vai ter um endurecimento final com 72 horas. Então, ele começa a endurecer, começa a ter a sua consistência química com 30 minutos e ele tem um endurecimento final com 72 horas. Então, só para a gente entender, a gente demora 2 minutos para fazer essa preparação, 15 minutos é esse tempo de trabalho, que é o melhor momento para injetar, é muito tempo, dá para fazer super tranquilo. E o tempo de cura? O tempo de cura é quando o enxerto ele já está lá dentro, então ele demora mais 15 minutos para estabilizar, quando ele não vai ter mais expansão e nem retração do produto. O enxerto já fica duro após as 24 horas e a gente tem aí o endurecimento total, né, com 72 horas depois. Então, os 3 passos de preparação, né, então é super fácil, a gente pega a seringa, transfere o componente líquido para o sólido, é tudo ali na seringa. Na seringa tem já escrito tudo que é para fazer, mistura e injeta. Então, em 2 minutos está pronto e você tem 15 minutos para poder injetar. Super rápido e fácil. Então, a mistura do componente sólido e do componente líquido, o que é o produto final? O Grafts, que é um mineral, uma apatita de cálcio, que é semelhante ao osso biológico. Então, é o que a gente quer, né? Então, o grande problema, como o Dr. Vassalo mostrou, era que alguns enxertos ficam duros demais, a gente não consegue se aproximar do osso, e isso pode gerar alguns problemas. O Grafts, aqui alguns cortes histológicos do Grafts, né? Bem interessantes. O Grafts, a gente pode ver aqui em azul, né? A gente tem o Grafts e já crescendo, isso aqui é um corte de aproximadamente 8 meses, já crescendo no meio do Grafts, já osso maduro, e em vermelho aqui também a gente já vê a circulação também, o que faz a troca de nutrientes e tudo mais. Aqui. Uma outra foto também, de um corte histológico, mostrando também o crescimento de osso novo, maduro, entremeado em meio ao Grafts. Aqui um trabalho biomecânico recente, 2019, né, mostrando essa interessante, um corte microscópico, mostrando essa interessante osteointegração do Grafts, né? A gente começa a ver o Grafts já aqui com 2 meses, já querendo formar osso, né? Já querendo virar o osso. E qual que é o tempo total de reabsorção do Grafts, né? O Grafts, a ideia é que ele desapareça dos nossos exames, da ressonância e do raio-x, com aproximadamente 18 a 24 meses. Eu tenho um caso aqui de uma menina de 32 anos que veio assim, né, um caso já com edema ósseo, isquemia, história de artrite reumatoide, uso crônico de corticoide. Nós fizemos o Grafts, né, aqui a imagem com 21 dias de pós-operatório e aqui já com 13 meses de pós-operatório, né, já com um tempo relativamente grande, a gente já vê o Grafts bem reabsorvido. E aqui a ressonância dela, agora com 15 meses de pós-operatório, a gente vê que tem o trajeto, mas o aspecto ósseo muito bom. Então, o Grafts, ele é uma opção interessante para complementar a técnica de descompressão no tratamento da osteonecrose da cabeça femoral. Eu vou mostrar agora um vídeo interessante aqui, sobre um vídeo rápido dessa técnica. E vou comentar também aí sobre a técnica também. Então aqui, ó, a gente posiciona, como o Dr. Vassalo mostrou, posicionando o paciente na mesa de tração. Aqui a gente pode observar, a gente tem aqui a seringa, aqui a cânula para poder introduzir o enxerto, quando ele está preparado. A lâmina, que o Dr. Vassalo falou, que é muito boa, né, porque ela é muito fácil mexer, está aqui. Então, a gente prepara a lâmina, né, coloca a lâmina, ali a lâmina, a gente prepara a lâmina, coloca ela dentro do seu próprio guia. Ela tem algumas marcações aqui, algumas medições que são super importantes a gente respeitar essas medições, porque conforme a gente vai girando aquelas medições,
a lâmina expansiva ela vai entrando, ela vai progredindo e a gente vai girando e vai retirando o osso da região. Então, ali, né, colocando. Aqui a gente coloca um fio guia e tem um guia para colocar o fio guia, né? A passagem de um fio guia que é calibrado, tem algumas marcações. Depois de colocado o fio guia, a gente coloca esse protetor de partes moles e coloca a broca. Passada a broca, a gente utiliza essa trefina. E aqui tem um detalhe importante, que é até uma coisa que eu aprendi. Repara que a minha mão não gira 360 graus. Quando você usa a trefina, a mão tem que girar 360 graus. Se você não girar 360 graus, a gente não consegue tirar esse osso que o Dr. Vassalo mostrou na apresentação dele. Então, a gente tem que tirar o fio guia, tá? Depois de ter passado a broca, a trefina, tem que tirar o fio guia. Aqui a lâmina, né, com as suas medições, começa no 0, a gente colocou lá dentro, vai até o 14, gira uma volta completa e progride mais um pouco. E ela vai indo, tem as suas medições, ela vai até 38 e a gente vai vendo ela progredindo lá dentro. Lá na radioscopia a gente vai vendo, ela vai progredindo e você vai lá até o 38, completando lá a área que você quer abranger. Sai o osso, né? A gente consegue ver bem lá. Depois a gente pode usar uma cureta também para complementar essa retirada óssea. E aí a gente vê o instrumental para a gente também poder impactar o osso também, que é retirado lá na trefina. A gente pode utilizar esse instrumental. E aí impacta o osso. Pronto, agora misturando o enxerto, né? Tá vendo aqui, ó, ele já vem escrito aqui, ó, transferir. Então, já está tudo bem explicado aqui, né? Como fazer de uma maneira bem rápida e fácil. Rapidinho, em 2 minutos já está pronto. E a gente tem aquele tempo de trabalho que são 15 minutos. Então, a gente tem 15 minutos para poder colocar o enxerto, que ele está na sua fase mais líquida, que é quando a gente tem maior facilidade de introduzir ele. Então, ele é super fácil, né? A gente consegue misturar ali com certa facilidade. Pronto. E aqui a cânula, né? Para a gente introduzir o enxerto, colocado lá dentro. A gente coloca... A ideia é que nem o Dr. Vassalo comentou, que a gente coloque mais ou menos de 3 em 3 milímetros, né? Isso é a ideia, que a gente vai colocando 3 milímetros, 3 ml, a gente vai colocando 3 ml, 3 ml e empurra, 3 ml, empurra. Tem uma ponta romba que a gente empurra, que eu tirei, e a gente vai com a ponta romba. Empurra o enxerto. Exato. E aí você tira, injeta mais 3 ml e vai com a ponta romba de novo. E aí você vai completando até que você consiga preencher toda a região. E dá para fazer isso num tempo, a gente tem 15 minutos para fazer isso, é muito tempo. É muito tempo, é super tranquilo. Pronto, está feito. Então, essa é a ideia, né? O Grafts, qual que é quanto que é, né? Quanto que a gente tem de Grafts, né? Então, a composição é de 8 cc's. Em todos os casos que eu fiz, eu precisei de 2 unidades, tá? Para poder preencher todo esse trajeto. Até faço a pergunta aí para o Dr. Vassalo quantas unidades aí ele costuma usar de Grafts, mas eu costumo usar 2 unidades, é o suficiente, dá para preencher bem, sem problema nenhum. Então é isso, muito obrigado, agradeço a todos os colegas aí. Vamos discutir um pouco aí, debater algumas perguntas. Muito obrigado, doutor Vinícius, pela apresentação. Chegaram algumas perguntas aqui.
Eu vi que o Dr. Vassalo, o senhor alguma já respondeu, mas eu acho que é legal a gente dividir com o pessoal. A primeira que a gente tem aqui, Dr. Vassalo, é quanto à carga. Quando que o senhor faz a liberação da carga para o paciente? A carga nas primeiras 3 semanas, eu retiro 100% da carga com 2 muletas. A partir da 3ª semana, eu libero a carga ainda com 2 muletas e mantenho até 6 semanas com 2 muletas. Vou ser muito sincero, o mais difícil é o paciente ficar com a muleta, porque a partir da 4ª semana, até no retorno da 3ª semana, ele já se sente muito bem, mas você precisa explicar que necessita desse tempo de incorporação sem carga, como o próprio Vinícius falou, às vezes gasta 72 horas, né, para poder endurecer. Então, eu faço esse protocolo. Doutor Vinícius, o senhor faz algo similar ou tem alguma coisa diferente? Eu deixo 8 semanas sem carga. Muita conversa com o paciente para ele entender isso, né? Tem que dar no pré-operatório, tipo, frisar bem isso, né? Porque ele vai ter que mudar um pouco a vida dele, mas eu deixo 8 semanas sem carga. Eu quero ressaltar que isso é o mais importante. Eu acho que quanto mais tempo você conseguir segurar, melhor, né? Mas realmente precisa de um tempo maior para poder ter essa melhor incorporação do enxerto. Legal. Doutor Vassalo, uma outra pergunta que chegou aqui foi sobre o material que o senhor demonstrou sobre o Quick Draw, que é um sistema minimamente invasivo para retirada de enxerto autólogo. Esse é um material novo, né, que a LAS está trazendo para o mercado para retirada de enxerto da crista ilíaca. Perguntou qual a experiência do senhor, se o senhor como é que o senhor já usou ou não, o que o senhor poderia falar para o pessoal? Então, eu recebi, eu fiquei conhecendo ele através da Mariana, que esteve aqui com a gente há um mês, mais ou menos, né? E achei muito interessante, eu ainda não usei. Eu não sei se já tem alguém que já usou, né, João? Mas eu ainda não usei e já fiz uma solicitação. A gente vai operar uma médica, uma colega aqui do hospital, que ela tem eu vou fazer uma cirurgia que vai ser uma artroscopia associada ao tratamento de uma lesão cística, que ela tem uma recidiva de um cisto na região do colo femoral. Então, como esse cisto é grande e como o Vinícius colocou, que ele usa às vezes 2 unidades, para esse caso eu pedi 3 unidades e ainda vou tentar usar o osso, né? Para preencher esse cisto grande. E eu acredito que eu descobri esse cisto porque ela tem uma lesão do lábio, a recidiva do cisto. Então, eu ainda não usei o Quick Draw, mas acredito ser uma bela de uma ferramenta pela qualidade que eu vi o instrumental. E, se Deus quiser, a partir da semana que vem, a gente vai ter uma resposta mais clara sobre isso. Legal, obrigado. Uma pergunta que eu tenho para o senhor e depois eu vou jogar ela para o Dr. Vinícius também. Durante a sua aula, Dr. Vassalo, o senhor comentou bastante sobre o uso do enxerto autólogo e a mistura que o senhor faz com o aspirado, né? Por que existe essa necessidade ou qual que é o real benefício da utilização do aspirado de medula óssea junto com o osso ou com um enxerto sintético? O aspirado, ele foi aprovado até pelo FDA, né? Porque principalmente ele quando é centrifugado, né? Ou seja, as pesquisas demonstraram que esse aspirado ele tem muita célula mesenquimal, né? Essas células mesenquimais, elas são, com grande característica, são progenitoras, né? E quando você consegue fazer a centrifugação, você ainda enriquece muito os fatores de crescimento disso. Mas eu acredito, a gente acredita também, como já é falado, que mesmo sem fazer a centrifugação, ele tem propriedades muito benéficas para a regeneração óssea.
Então, como eu te disse, às vezes a gente não consegue implantar no Brasil determinadas situações que, como um colega do Uruguai que está nos dando a honra aí de acompanhar, nos perguntou sobre o uso do PRP. Até hoje o PRP não é oficialmente liberado no país para o uso, né? Muitas vezes dentro de bloco cirúrgico, essas coisas todas. Então, a gente ainda tem muita dificuldade no manuseio desses tipos de concentrados, de enriquecimento disso. E o aspirado, por si só, ele me mostra ser um fator quase que decisivo para a irrigação e boa evolução desses casos. Doutor Vinícius, o senhor tem alguma experiência ou faz a utilização desse aspirado ou de algum concentrado? Eu não faço uso do aspirado, não uso na minha rotina, não tenho costume de usar. Mas eu tenho percebido, eu tenho ido nos congressos americanos de ortopedia e sempre tem um curso de osteonecrose, um congresso americano de ortopedia. E faz 3 anos que os cursos de osteonecrose só se fala sobre o uso de aspirado de medula óssea com enxerto, e aí diversos tipos de enxertos que a gente nem tem aqui também, mas é uma tendência. Mas eu não tenho utilizado, não uso na minha rotina, eu uso só o Graft mesmo. Eu só queria colocar. Tem 14 anos que a gente usa ele. Então, 2006 foi a primeira vez, logo depois daquele artigo. Então, eu vi que foi a forma mais tranquila da gente utilizar isso na descompressão. E eu acredito que as leis para o uso do PRP e de outros derivados vão ser mais flexíveis pela Anvisa. A partir disso, a gente vai poder emergir mais nessa terapia celular. E já existem também, através do próprio aspirado, cultura de osteoblasto, né? De osteócito, que, como a gente disse lá, é a morte do osteócito que causa todo esse problema aí que vem decorrente da osteonecrose. Legal. Uma outra pergunta que chegou, talvez o doutor Vinícius poderia responder para a gente início, do Marco Fernandes, se há espaço para a técnica do alçapão em alguns casos de colapso. Então, eu até vi uma outra pergunta aqui que o Dr. Vassalo respondeu, né? Quando tem o colapso, é grande dilema, né? A gente tem um paciente novo, a gente tem um colapso, e o que fazer? O que fazer? Eu venho da escola do Dr. Bruno Lombardi, e a gente acha que quando a gente tem um colapso, perda da esfericidade da cabeça do fêmur, não há o que fazer. Não há o que fazer. Tipo, você tenta, se o paciente perde a esfericidade, a evolução é para artrose. A evolução é para artrose. Acaba indo para prótese mesmo. Mas é a ideia que eu tenho e é a que a gente conversa bastante com os pacientes, principalmente em casos iniciais aí de necrose, que a gente deixa bem claro, tem esfericidade, não tem esfericidade. Quando perde a esfericidade da cabeça do fêmur, é um grande problema e acaba que o degrau, ele direciona tudo para que tenha uma artrose precoce. O senhor concorda, doutor Vassalo? Acho que é nessa linha ou... 100%. A cirurgia, eu acho que o cirurgião, como qualquer profissional, ele tem suas preferências. E muitas vezes por você ser de uma linha de menos invasão, essa cirurgia de trapdoor ou do alçapão é uma cirurgia que você luxa a coxa femoral, você expõe a cabeça do fêmur, depois você vai lá, levanta aquele pedaço, coloca enxerto e volta a cartilagem. Você já está mexendo numa lesão que é por suprimento vascular. Então, eu não gosto, pelo menos isso é meu modo de pensar, respeito quem pensa diferente. Então, eu não acho que esses procedimentos tão agressivos, vasculares, para uma doença vascular, seja útil.
a gente tem que pensar, tinha uma frase do Dr. Wroblewski, que ele falava dead tissue in dead tissue is not a good issue. Ou seja, você também jogar muito tecido morto, dentro de tecido morto, não sei se é uma boa solução. Então, a gente tem que pensar na solução da osteonecrose, como eu disse lá, brincando, né? Igual aquele filme do cara que ficou perdido lá em Marte, que teve que plantar batata. Realmente é uma situação muito difícil, onde tudo está contra ao crescimento, a essa neoformação óssea, sabe? Então, eu acho que esses procedimentos precisam ser cada vez menos invasivos e efetivos, porque a população cada vez mais está tendo essa doença, né? E eu acredito que a terapia celular ela tem seu lugar. Ela muitas vezes é falada de uma forma muito abrangente. A gente ortopedista muitas vezes torce muito o nariz para isso, mas ela tem o seu lugar, sim. Legal, obrigado. Doutor Vinícius, doutor Carlos, eu sei que os senhores, os dois têm bastante experiência até com outros materiais de compressão. Os dois comentaram para a gente e para os participantes sobre outros sistemas. Se o senhor pudesse falar um pouquinho, só alguns dos benefícios, de novo, que o senhor tem visto, tem chegado algumas perguntas aqui, especificamente do EasyCore, frente a outros sistemas. Se o senhor pudesse começar, doutor Vinícius, por favor, e aí depois a gente passa para o doutor Carlos. Tá. Eu vou ressaltar uma coisa que eu acho interessante, a lâmina. Um detalhe, a lâmina. Problemas acontecem com quem opera, quem não tem vai ter. A lâmina, né, de qualquer sistema, um grande medo que a gente tem, na hora que a gente está girando a lâmina, existe o risco da lâmina quebrar. Uma vantagem do EasyCore é que a lâmina, se ela quebrar, a lâmina é uma fita. Ela continua presa no instrumental, você tira. Então, não tem o perigo da lâmina ficar lá dentro. Nunca aconteceu comigo, da lâmina quebrar, mas é uma coisa bem interessante que você fica mais seguro em relação a isso. Lógico que nem eu mostrei no vídeo, tem que respeitar a medição, né? O giro de 360 graus e tudo mais, mas eu acho que isso é uma vantagem bem interessante da lâmina, e o material é muito simples e rápido de mexer, eu acho que é uma vantagem interessante aí. Doutor Vassalo, o senhor divide a opinião com o doutor Vinícius também? Acompanha? Eu divido, e eu anotei uma palavra na hora que o Vinícius apresentou, que é a palavra calibrado. E é interessante, esse material... E antes de eu seguir nisso também, João, eu perguntei para você, a audiência não sabe disso, se teria algum problema a gente mostrar materiais de outras empresas, e você muito claramente falou assim, não, eu quero que mostre mesmo. Ou seja, tudo na vida da gente é uma evolução. A gente tenta evoluir para o melhor. A gente não pode tentar ficar no mesmo lugar. Eu falo que qualquer profissional, se estiver fazendo a mesma coisa de 6 meses atrás, às vezes ele está desatualizado. Se ele acha que está atualizado, ele está errado. Então, esse sistema que nos foi apresentado é um sistema muito interessante da evolução de muitas ideias que a gente sempre teve. Então, eu concordo com o Vinícius, essa lâmina ela é feita de nitinol. Então, se ela quebra, a gente puxa, ela volta, ela não fica lá. É uma coisa que eu tinha muito medo dessas outras lâminas que a gente já viu, de ideias semelhantes a essa. As outras lâminas, elas não abrem tão fácil. A sua, ela é altamente cortante. Outra coisa que eu coloco com muita clareza é que é um procedimento que não machuca partes moles. Para a gente que gosta de incisões pequenas, preservação, esse sistema é altamente protetor de partes moles. Outra coisa que é muito interessante também, que eu conversei com o Vinícius, às vezes ele tem dificuldade em tirar o charuto, o enxerto. Realmente, às vezes não é fácil, mas às vezes a gente vai fazendo, igual ele disse, dentro da expertise dele, do giro total, e muitas vezes lá no final a gente dá uma marteladinha para ele quebrar
e vindo evoluindo. E muitas vezes também você não precisa tirar ele inteiro, porque muitas vezes você vai depois cortá-lo, ou então, né, não tem essa necessidade, muitas vezes, específica. Mas o que eu quero falar diretamente agora com relação ao Grafts, que, pelo que vocês apresentam, da descrição do enxerto, muito bem apresentado pelo Vinícius, ele tem propriedades melhores do que aqueles que eu tive acesso. O osso bovino liofilizado também é uma excelente opção, mas o Grafts, ele realmente, devido ao conjunto do material para fazer a cirurgia e das propriedades do enxerto, para mim, hoje, é a melhor opção cirúrgica. Legal. Duas perguntas um pouco mais rápidas, vou pedir para a gente ser um pouco mais direto, doutor, para a gente também não se estender muito o nosso tempo. Mas uma pergunta que chegou aqui para a gente é se realiza algum tipo de medicação adjuvante junto com o tratamento. Doutor Vinícius, o senhor utiliza alguma medicação? Não utilizo nenhuma medicação adjuvante ao tratamento da osteonecrose, não. Legal. Doutor Vassalo, o senhor utiliza? Não. Eu sempre deixo com o Ecazil, aspirina de 81 miligramas, um tempo, porque eu deixo um tempo para ativar mais as propriedades antitrombóticas. Legal. Mas não tem nada de ciência nisso. Isso é mais uma impressão minha que eu resolvi deixar. Legal. Uma pergunta que chegou do Marco Bernardo Cury Fernandes, essa é direto para o Dr. Vassalo. Quando o senhor comentou sobre a centrifugação, ele pergunta se o senhor se refere se é o CEPAX ou se é uma centrifugação. Uma centrifugação. É centrifugação mesmo. Tá bom. Agora Legal. tem uma pergunta interessante do Gustavo, que ele pergunta por que deixar sem carga todo esse tempo se o Grafts endurece em 72 horas. Vou perguntar para o Vinícius. Você tem coragem de 72 horas por paciente para andar? Eu espero, eu considero que a gente quebrou o osso do paciente. E ali precisa ter osteointegração, precisa ter consolidação, o Graft precisa ter melhor reabsorção junto ao osso, as propriedades dele e tudo mais. Por isso. A resposta que eu dou até para o Gustavo, que ele, médico como a gente, se ele analisar que tem propriedades para isso, tem que se começar a analisar isso também, né? A gente está utilizando uma técnica no qual a gente está começando a pegar cada vez mais a segurança com ela. Pode ser que no futuro a gente evolua para fazer uma descarga mais precoce. Mas, por enquanto, a gente ainda está utilizando a segurança ainda, mas que eu não vejo assim, se você acredita no produto, acredita na restauração disso, você não vai estar abandonado se você fizer uma linha de pesquisa em cima disso, né? Você pode randomizar, liberando carga 72 horas e o outro liberando carga com 6 a 8 semanas e ver o final de análise disso. Isso é um ótimo trabalho prospectivo a se fazer. Legal. Uma pergunta que chegou aqui de um distribuidor que trabalha com o nosso material em Brasília. Seguinte, um médico comentou com ele que o kit de descompressão ele é indicado como cirurgia eletiva. Mas em alguns casos ele acha melhor fazer como urgência porque até autorizar o procedimento pode ser que na espera ocorra o colapso femoral. Como é que o senhor trata essa indicação, doutor Vassalo? O que o senhor acha a respeito disso? Isso aí já cai em outras esferas não médicas, né? Depende da sua consciência em falar isso. Eu não uso, eu não acho que está errado, mas eu não utilizo disso, não. Tá certo. Bom, eu vou encerrar por aqui. A gente tem algumas outras perguntas, mas eu vou encerrar para a gente não se estender muito. Eu agradeço de novo a participação de todos nesse webinar. Agradecer também ao Dr. Vinícius e ao Dr. Vassalo que aceitaram o convite da LAS para mais esse webinar.
Eu vou deixar os contatos aqui da Mariana, que é a gerente de produtos da LAS Brasil, do Helder, que é o nosso gerente comercial, e aí para o pessoal que a gente não conseguiu, não teve tempo de responder as perguntas, eles vão estar super solícitos a receberem essas perguntas, as dúvidas, qualquer coisa eles encaminham para os doutores para solucionar todas as dúvidas. Muito obrigado a todos, obrigado, doutor Vinícius, doutor Carlos Vassalo, tenham uma boa noite e estejam seguros e com saúde.